Bem-vindos, eu sou Elemar Diogo Nienoff. E você está aqui no canal O Poder da Atração. Hoje adentramos os recônditos do inexplicável, investigando a essência da morte. O vídeo desvendará o enigma das sensações além do último suspiro. Cada detalhe revela caminhos desconhecidos. Deixe seu like e embarque nessa jornada única. Compreender a morte é compreender a vida. Afinal, desvendar o que nos aguarda além do véu é mais do que curiosidade. É um mergulho profundo na essência da existência. Acompanhe cada revelação, pois na busca pelo desconhecido, descobrimos o significado da vida. A morte, essa inevitável fronteira que todos nós atravessaremos um dia, é um mistério que desafia até mesmo os mais profundos pensadores. Em um universo permeado por perguntas sem respostas definitivas, a sensação de morrer permanece como um enigma que paira sobre a condição humana. Filósofos ao longo dos séculos se debruçaram sobre o tema, tentando decifrar o indescritível, explorando a natureza da existência após a cessação da vida. Afinal, que sensações e experiências aguardam aqueles que cruzam o limiar entre a vida e o além? Para alguns, a morte é vista como uma jornada única, uma passagem para um reino que transcende nossa compreensão terrena. Essa perspectiva sugere que a morte não é o fim, mas sim o início de uma jornada cósmica, onde a alma, ou o que quer que persista além da morte, embarca em uma viagem rumo a terras desconhecidas. As fronteiras entre o tangível e o intangível se desfazem, e a mente humana, incapaz de conceber plenamente o que está por vir, é deixada com uma sensação inquietante de incerteza. Estaria a morte destinada a ser uma jornada solitária, ou ela serve como um portal para uma realidade que ultrapassa os limites da imaginação? Essas questões, carregadas de um mistério intrigante, alimentam a curiosidade humana e despertam a necessidade de explorar o desconhecido. Mitos e religiões ao longo da história têm oferecido narrativas variadas sobre o que aguarda além do véu da morte. Algumas culturas pintam um retrato de terras paradisíacas, onde a alma encontra paz e harmonia. Outras, por sua vez, descrevem cenários sombrios, habitados por entidades sobrenaturais e julgamentos pós-mortem. O fato é que, independentemente das crenças culturais, a experiência da morte permanece além do alcance da compreensão humana. Um enigma que se esquiva das tentativas de decifração. A incerteza em torno da sensação da morte lança uma sombra intrigante sobre a existência, instigando a mente a contemplar o desconhecido com uma mistura de fascínio e temor. O que acontece após o último suspiro continua a ser um segredo guardado pelos confins do universo, desafiando-nos a refletir sobre a natureza efêmera da vida e a insondável profundidade do mistério que é a morte. Diante dessa realidade indescritível, somos compelidos a enfrentar a nossa própria finitude com humildade e a reconhecer que, apesar de todos os avanços na compreensão do mundo, o enigma da morte persiste como a última fronteira do desconhecido. A morte, esse mistério primordial que tece o tecido da existência, é como uma narrativa mística que transcende os limites da compreensão humana. Em muitas culturas, a morte é vista como o grande enigma, um portal para além do visível, mergulhando os mortais em um domínio velado por segredos insondáveis. Mitos e religiões de diversas épocas e geografias oferecem visões tão diversas quanto fascinantes sobre o que aguarda além do limiar da vida, criando um tapete intricado de narrativas que tentam desvendar o que está além da percepção sensorial. Em algumas tradições, a morte é concebida como uma jornada através de terras místicas, onde a alma caminha por planos etéreos, explorando dimensões que escapam à apreensão cotidiana. Essa visão sugere que a morte não é um término absoluto, mas uma transição para um estado além da nossa compreensão terrena. Outras crenças, no entanto, descrevem um cenário mais complexo, onde entidades sobrenaturais e divindades regem o destino pós-morte, moldando o destino da alma com base em suas ações durante a vida. Essas narrativas, ricas em simbolismo e metáfora, oferecem uma perspectiva intrigante sobre o que poderia ser a experiência da morte. No entanto, a verdadeira essência da sensação da morte permanece como uma relíquia além do alcance humano. É como se a morte, com sua aura de mistério, estivesse envolta em sombras que resistem à luz da compreensão racional. Mesmo com todas as explorações filosóficas e religiosas, a morte permanece como uma incógnita inatingível, desafiando a mente humana
a ir além dos limites do conhecido. A fronteira entre a vida e a morte é como uma névoa densa, onde os segredos do universo estão ocultos, e cada tentativa de penetrar nesse véu revela apenas indagações obscuras que perpetuam o enigma da existência. Nesse mar de incertezas, a morte não é apenas um fim, mas um convite para a contemplação mais profunda sobre a natureza efêmera da vida. A névoa que envolve a morte nos lembra de nossa própria fragilidade e da transitoriedade de todas as coisas. É um convite à humildade diante do desconhecido, uma rendição à intriga que permeia a existência humana. A morte, então, continua a desafiar, a intrigar, a sussurrar seus segredos através dos séculos, deixando-nos com a constante busca pelo entendimento de um dos maiores mistérios que a vida nos reserva. A morte, sombria e inevitável, nos coloca diante de um enigma que transcende as fronteiras do entendimento humano. Imersos na incerteza do que nos aguarda após o último suspiro, somos compelidos a enfrentar o mistério final com um fascínio inquietante. A questão essencial permanece pendente, pairando sobre a psique humana como uma sombra indecifrável. Será a morte um mergulho na escuridão eterna, um silêncio absoluto que ecoa pela eternidade? Ou será que ela nos reserva uma transcendência para um plano superior de consciência? A sensação da morte, ou a falta dela, desafia a lógica e intriga a mente, como um quebra-cabeça cósmico que se recusa a revelar sua solução. Navegamos pelos limites da existência, nossas mentes curiosas se debruçando sobre o abismo do desconhecido. A morte, então, emerge como a última fronteira do inexplorado, uma terra de sombras onde a curiosidade e o mistério se entrelaçam, desafiando-nos a decifrar o indescritível. É como se estivéssemos em pé à beira de um abismo cósmico, espiando para além das estrelas, tentando vislumbrar o que está além da cortina da mortalidade. A incerteza do que aguarda após a morte nos envolve em um manto de inquietação, mas também desencadeia uma busca incessante por respostas. A história da humanidade é marcada por mitos, religiões e filosofias que tentam lançar luz sobre esse mistério impenetrável. Cada cultura pinta seu próprio quadro de vida após a morte, mas a verdadeira natureza da transição permanece como um segredo que escapa a qualquer explicação convincente. Será que a morte é uma jornada solitária para a escuridão? Ou será que ela nos conduz a um reino transcendental, onde a consciência se expande além dos confins da compreensão humana? As especulações sobre a sensação da morte geram uma dança de teorias e conjecturas, mas a resposta permanece evasiva. A mente humana, curiosa por natureza, continua a se perder nas profundezas deste enigma, lançando-se em um oceano de pensamentos intrincados. A morte, contudo, não é apenas um ponto final. É um convite à reflexão sobre a natureza efêmera da vida. Em meio ao véu de mistério que a envolve, encontramos uma oportunidade para apreciar a beleza da existência, para valorizar cada momento como uma chama efêmera diante do desconhecido. A morte, apesar de sua impenetrabilidade, nos lembra da finitude e fragilidade de nossa existência, incentivando-nos a viver plenamente no presente, pois é no agora que encontramos significado. Assim, enquanto enfrentamos a incerteza do que nos espera após a morte, mergulhamos em um oceano de especulações e contemplações. A morte permanece como a grande desconhecida, uma fonte de mistério que continua a intrigar e desafiar, convidando-nos a explorar as profundezas da nossa própria existência, enquanto navegamos pelo vasto e misterioso universo do ser. Agradecemos por embarcarem nesta jornada intrigante sobre a morte. Se esse mistério tocou sua curiosidade, compartilhe para que outros também possam explorar essas profundezas. O conhecimento se multiplica quando compartilhado. Não perca nosso próximo vídeo, se inscreva no canal. Até breve, exploradores do desconhecido.